Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, bom dia, paz do Senhor para todos, né? Hoje é terça-feira, dia. é, Hoje é terça-feira, dia 4 de fevereiro de 2025. Olha, gente, já estamos no dia 4 de fevereiro, como o tempo está se passando rapidamente, não é? Pois bem, antes de tudo, eu quero que você, amigo ouvinte, amiga, se inscreva no meu canal, no canal Edmilson Lima, arroba Edmilson Lima, W3E, lá no YouTube. Nos ajude, pois com você se inscrevendo no meu canal, você compartilhando os vídeos, você também deixando o seu like, você está ajudando muito a minha pessoa, tá bom? Para que a gente possa prosseguir com o nosso trabalho, tá bom? Nos ajude, tá certo? Tá bom, minha amiga? Tá bom, meu amigo? Olha, mas antes também eu quero lembrar que hoje tem programa Novas de Esperanças, lá na Rádio Alternativa FM, a partir das 3:30 da tarde. Vamos estar juntos até as 5 da tarde, tá bom? Então, você aqui de Domiro, você, aonde quer que o alcance a sintonia da Rádio Alternativa, ouça o nosso programa e Deus vai te abençoar grandiosamente, tá bom? Meu querido, minha querida, ontem eu gravei um vídeo e postei lá no YouTube falando sobre quando Deus fez uma promessa ao profeta Jeremias e também quando o próprio Deus diz ao profeta Jeremias essas seguintes palavras que você vai agora ouvir. No versículo 4 do capítulo 1 de Jeremias diz assim: O Senhor disse, o Senhor disse, antes do seu nascimento, quando você ainda estava na barriga da sua mãe, eu o conheci. Ou seja, eu o escolhi e separei para que você fosse um profeta para as nações. Olha para cá, preste atenção. Deus disse ao profeta Jeremias que antes do seu nascimento, Deus já havia escolhido, Deus já havia escolhido, e Deus o separou para que ele fosse profeta. No Novo Testamento, eu li outro texto lá em Gálatas, capítulo 1, versículo 15, quando Deus diz assim: E pela graça, pela sua graça, Deus já tinha o chamado na vida do apóstolo Paulo. Que pela sua graça, Deus já tinha separado o apóstolo Paulo no ventre da sua mãe. Meus amigos e minhas amigas, o que eu quero dizer aqui é que talvez você, que é pai de família, você mãe de família, vê o seu filho lá no mundo, vê o seu filho fazendo a vontade do mundo e você fica preocupado. Eu, como pai, também fico preocupado. Mas, só que Deus, quando Ele tem uma chamada na vida de alguém, não importa se Ele já escolhe quando Ele já tem nascido, quando Ele já vem ao mundo, ou se Ele já tem separado ainda no ventre da sua mãe. O importante é nós orarmos pelos nossos filhos, interceder a Deus por ele, para que Deus possa, assim, se está lá no mundo, para que Deus possa trazer de volta para a sua casa. Não importa a denominação que você congrega, seja ela Assembleia de Deus, seja ela Batista, seja ela qualquer outra denominação. O importante é que ele venha servir a Deus, o Deus vivo, o Deus dos céus, o Deus que fez os céus e a terra.
Outra coisa, meus amigos e minhas amigas, é que quando Deus faz uma promessa, ele cumpre com a sua promessa. Deus não é o homem que fracassa. Deus não é o homem que faz uma promessa aqui e daqui a 2 horas já desmancha, já muda de opinião. Deus não. Quando Deus chama, Deus ele prepara. Meus amigos, minhas amigas, assim foi na vida do profeta Jeremias. E assim foi na vida do apóstolo Paulo. Até porque, meus amigos, minhas amigas, o apóstolo Paulo, vocês lembram que ele perseguiu a igreja de Deus? Vocês lembram que o apóstolo Paulo, ele levava homens acorrentados para Jerusalém, tanto homens e mulheres, perseguia a igreja do Senhor Jesus? Sim, foi. Na verdade, antes de Paulo se converter, ele era um perseguidor da igreja de Deus. Mas um dia, a caminho de Damasco, sabe o que aconteceu? Paulo teve um encontro com Jesus. Paulo, aquele perseguidor, aquele que ia a Damasco para prender tanto homens e mulheres, levar acorrentado para Jerusalém, ele teve um encontro com o Senhor Jesus. Daquele dia em diante, a vida do apóstolo Paulo mudou. Por quê? Porque o tempo chegou, o tempo do encontro entre Deus e Paulo chegou naquele momento. Mas eu quero lembrar vocês que Paulo já tinha uma chamada, Deus já tinha uma chamada na vida dele no ventre da sua mãe. Então eu quero vos dizer a importância de mesmo, quem sabe até antes do filho nascer, você já orar pelo seu filho, orar pela sua filha que está no ventre, que está na barriga da mãe, né? Você, mulher, ora por o seu filho, ora pela sua filha antes que ele nasça. Veja o exemplo aqui. Eu estou lendo uma palavra de Deus. Jeremias, capítulo 1, versículo 4 e o versículo 5 narra isso. E Paulo, lá em Gálatas, ele fala disso. Cabe a nós acreditar na palavra de Deus, porque quando Deus ele cumpre, ele promete. Ou seja, quando Deus promete, ele cumpre, né? E em outro vídeo a gente dá mais detalhes sobre esse assunto, continuando com esse assunto, que eu acho uma suma tão importante da gente aprender da palavra de Deus. Um grande abraço, um beijo no seu coração, uma ótima terça-feira. Não se esqueça, né, que hoje tem o programa Novas de Esperanças, a partir das 3h30 da tarde, na Rádio Alternativa. Um grande abraço. Quero lembrar que a frequência da Rádio Alternativa é a 98,5, a Rádio de Delmiro. Cheiro no seu coração e um abraço do tamanho do meu Brasil.